Oi, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. É muito bom mais uma vez estarmos aqui juntos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Como sempre, deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Você costuma desistir fácil das coisas que realmente valem a pena? Não quero que você me responda agora, mas que você acompanhe comigo essa história bíblica e vamos refletir juntos a respeito disso, tá bom? De acordo com a palavra de Deus. Minha Bíblia já está aqui aberta. Eu convido você para abrir a sua Bíblia também no livro de Gênesis. O capítulo é o de número 29. Nós vamos ler a partir do verso 16. Gênesis 29, vamos ler do 16 até o 30, que diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Que história, né? Se não fosse uma história tão turbulenta, poderíamos dizer que seria uma perfeita história de amor. Temos aí alguns personagens: Jacó, Labão, Lia e Raquel. A história de amor perfeita começou a se formar com Jacó e Raquel. Se você der um pouquinho de ré aí e ler os versos anteriores, você vai entender como foi que eles se encontraram e como chegamos a esse contexto que lemos agora. Bom, eles se viram, se apaixonaram e decidiram: vamos nos casar. Só que naquela época as coisas não eram como hoje, né? Eram um pouco diferentes. E Jacó, ele era sobrinho de Labão, e depois de uma turbulência entre a família, que ele teve que correr, fugir de casa, ele se hospedou ali na casa do seu tio. Mas como ele e Raquel tinham um sentimento um para com o outro, ele fez uma proposta para o seu tio. Olha, eu quero trabalhar, porque ele não tinha recursos financeiros, então era o que ele tinha para oferecer, o seu trabalho. E quero casar com Raquel. Até então, Labão concordou. Ótimo, chegou até a falar, né? Eu prefiro que ela se case com você do que com outro homem. E ali foi firmado um acordo entre eles. Jacó trabalharia 7 anos e após os 7 anos ele teria ali sua amada como mulher. Labão daria a sua filha Raquel a Jacó em casamento. Os 7 anos se passam, Labão faz uma senhora festa de casamento e ali, na verdade, é dado um golpe. Mas aí a gente para um pouco e se pergunta: como é que pode uma coisa dessa? Como é que ele não percebeu que
não era com Raquel que ele estava se casando, e sim com Lia. Lembra que eu falei a você que naquela época era meio diferente os casamentos? Então, o costume era que a mulher, ela casasse com um véu, né? Hoje também, mas o véu é transparente. Mas era um véu que não dava para ver o rosto da mulher. Então, de uma certa forma, a Bíblia não dá detalhes. Então, isso nos permite imaginar. Talvez o acordo tenha sido ser Raquel não tirar o véu até que se concretizasse o casamento. E provavelmente eu acredito que Lia tenha ficado muito quietinha, que ela nem sequer falou. Jacó talvez tenha pensado que ela estava nervosa ou qualquer coisa do tipo e, ok, consentiu, seguiu-se adiante ali. Mas, como diz aqui no verso 25, né? Já começa assim: quando chegou a manhã, que ambos acordaram ali daquela noite especial, lá estava Lia e não Raquel, a amada. E ali eu imagino a cara de Jacó, né? Olhando ali para Lia ao invés de olhar para Raquel, que era quem ele amava, quem ele queria, quem ele esperou tanto tempo para casar. E se sente altamente enganado por Labão, seu tio. Então ele vai atrás do tio e chega para ele e diz assim: o que foi que você me fez? O que é isso? Eu não trabalhei por Raquel, eu não passei 7 anos trabalhando por Raquel. Você disse que queria, que me daria ela em casamento após os 7 anos. E ali depois, no verso 27, né? Não, 26. Labão com o semblante mais como se não tivesse acontecendo nada do mundo, né? Ele diz: olha, aqui eu costumo entregar primeiro a mais velha em casamento, depois a mais nova. Imagina a cara de Jacó nesse momento. Jacó poderia ter desistido ali. Poderia ter dito assim: olha, então fique aí com sua filha, com Raquel, com Lia, eu não quero mais saber de nada. Vou embora e acabou para mim, fui enganado. Se ele tomasse essa atitude, seria totalmente entendível ali, né? Ele estava enganado, ele foi enganado. Ele trabalhou por uma e recebeu outra. E aí, Labão, que era muito esperto, a gente já percebeu, né? Ele faz uma proposta para Jacó. Ele diz assim: olha, deixa passar aí essa semana de núpcias, né? E depois eu vou dar você a Raquel em casamento como você queria, né? Ele poderia ter dito também: não, peraí, você tá me fazendo de palhaço, né? Que história é essa? Não, nada disso, não quero não. Mas ele amava tanto aquela mulher, ele queria tanto aquela mulher, ele tinha certeza que ela era a mulher da sua vida, que ele concordou em trabalhar mais 7 anos para Labão e esperar mais 7 dias para poder ter a Raquel ali, finalmente como a sua mulher. Então a Bíblia diz que passa-se mais 7 dias e ele ali tem finalmente a sua querida. Mas não era mais aquele romance que ele imaginou na sua mente, nem que a Raquel também provavelmente imaginou, né? Só eles dois. Na verdade, agora eram eles 3, porque a Lia estava ali no meio de intrusa nessa história toda. Mas o que a gente tira um pouco dessa lição? Nós não devemos desistir tão fácil daquilo que nós temos a certeza de que é o melhor para cada um de nós. Jacó, ele estava ali focado, ele conheceu a Raquel e ele tinha certeza que ela era a mulher que iria fazê-lo feliz ali pro resto da vida. E ele não se importou a trabalhar 7 anos por ela. A Bíblia declara também que aqueles 7 anos pareciam poucos dias, porque ele tinha um foco. Eu imagino que todas as vezes que estava difícil para ele, talvez ele pensasse: mas eu estou fazendo isso pela mulher da minha vida, então vai valer a pena, porque eu vou trabalhar 7 anos, mas eu vou ter uma vida inteira ao lado dela. E isso era o que motivava ele, isso era o que fazia com que ele não desistisse. E depois a história termina no verso 30, dizendo que depois daquela uma semana, ele trabalhou ali mais 7 anos para Labão, né? Ele poderia não ter trabalhado, já estava com ela mesmo, mas ele honrou ali, ele persistiu. O que essa história traz para a gente? Nós não devemos desistir das coisas dos sonhos que existem no nosso coração. E claro,
se esses sonhos forem de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia não dá detalhes, mas como Deus ele é muito verdadeiro e muito transparente, eu acredito que eles viveram um relacionamento ali de acordo com a vontade de Deus. Então, era um sonho de acordo com a vontade de Deus. Por isso ele não desistiu. Por isso ele foi até o fim e arcou com todas as consequências ali. Ele não se preocupou em ter que trabalhar exaustivamente por 14 anos e 7 dias, porque ele sabia que a felicidade dele valia a pena. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, daqueles sonhos que Deus colocou no nosso coração. O caminho não vai ser fácil. A própria Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições. Não é para ser sombra e água fresca. E às vezes quando a gente ouve o primeiro, o segundo ou o terceiro não, a gente desiste. Olha, não é mais para ser, não dá mais certo, não quero mais isso. E perde grandes oportunidades da nossa vida. Oportunidade de sermos felizes, porque Deus ele quer que eu seja feliz e Ele quer que você seja feliz também. Mas nós precisamos lutar por essa felicidade. Assim como Jacó, ele lutou, ele trabalhou por essa felicidade e não desistiu. E no final ali a gente vê que não foi como ele planejava, mas ele tinha sua querida, ele tinha sua amada ao seu lado, ele tinha a oportunidade de viver, mesmo que de uma maneira um pouco diferente por conta dali ali agora, mas ele teve a oportunidade de viver aquilo que ele sonhou com ela. E nós não podemos desistir dos nossos sonhos, seja eles quais forem, sabe? Tanto na esfera familiar, na esfera sentimental, na esfera profissional. Não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Seja persistente e perseverante, assim como foi Jacó. E nós não podemos nos esquecer que nós temos Deus ao nosso lado. E é Ele quem nos dá forças para lutar pela nossa felicidade. Como ele deu forças esse tempo todo, né? 14 anos e 7 dias para Jacó, para que ele não desistisse, porque ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Então, foque nos seus sonhos, foque no alvo que Deus colocou dentro do seu coração. E, independente das circunstâncias, por mais difícil que pareça ser, talvez você diga assim, Thaís, mas é impossível, não vai dar, eu não vou conseguir. Não pense assim, porque quando você pensa assim, você está descartando as possibilidades que Deus está dando para a tua vida. Deus ele tem o melhor e o maior para você, para te levar à felicidade que você deseja. Compartilhe essa mensagem com seus queridos, curta e compartilhe a nossa página e me ajude a pregar o Evangelho. Fique bem, até a próxima.